boa noite para vocês, então. Fiquei aqui, né, viajando enquanto vocês estão me dando aqui um boa noite caloroso. Eu sou apenas um homem de teatro. Sempre fui e sempre serei um homem de teatro. Quem é capaz de entregar a sua vida inteira à humanidade e à paixão existente nos metros de tablado, este é um homem de teatro. Nessa noite nós queremos cantar. E para isso nós queremos somar vozes. A nossa voz sobe à altura e se mistura. Hoje eu chamo um homem de teatro. Romildo Ernesto Leitão Mendes veio em fraldas do Nordeste, Recife, e se espalhou por Minas Gerais. Em Minas Gerais foi professor, ator, diretor de teatro. Deixou sua marca na escola Professor Plínio Ribeiro. Deixou sua marca no Colégio Marista São José, no SESC como diretor artístico, professor de História do Teatro. Trabalhou como professor de artes cênicas no Conservatório de Música Lorenzo Fernandes. Também esteve por São Paulo, onde trabalhou no Colégio de São Bento e no Colégio Anglo-Latino. Na década de 90, ele retorna para Montes Claros e vai fazer diversas peças, nas quais eu, Jorge Alessandro, tive o prazer de participar. E por isso estou aqui ciceroneando, né, o professor Romildo. Na peça Liberdade, Liberdade, na peça Calabar, o elogio à traição, na peça A Ópera do Malandro, né, onde também atuei, na peça Fernando em Pessoas, né, sempre eu estive junto de Romildo, onde aprendi as minhas primeiras lições de teatro, com muito humor, muita graça. Não tenho dúvida alguma que se estivéssemos agora não isolados por essa pandemia, nós estaríamos abraçando Romildo, nós estaríamos, né, numa grande algazarra, que é sempre como fica o clima quando o nosso querido Real Mendes, né, está junto. E hoje ele está junto. Nós não podemos dar esse abraço, mas podemos conversar com ele, podemos trocar experiências com ele, podemos aprender mais a sermos homens e mulheres de teatro com esse maravilhoso professor. Queria chamar para a nossa conversa Real Mendes. Com os quais eu vou conviver hoje. Boa noite. E aquele abraço, eu não dispenso. Pronto. Estou às ordens. Deixa eu me organizar aqui em relação às perguntas, porque olha o óculos, Romildo. Romildo, meu querido, eu vou começar a puxar essa pergunta, porque nós conversávamos, né, antes, e você me falava um pouco de uma experiência religiosa. Não sei se os meus colegas aqui do teatro sabem que o Romildo também viveu, né, umas experiências místicas. O teatro, né, e a experiência mística religiosa, você dialoga uma coisa com a outra? Sempre. Ora, se nós pegarmos, não é, e verificarmos assim quem seriam os teatrólogos, né, de hoje, quem seriam eles, né, eu iria dizer que nós vamos encontrar Anchieta, né, tem o Bial com o Teatro do Absurdo, mas nós vamos verificar que o Anchieta, Santo José de Anchieta, né, escrevia as peças na areia e as interpretava com os curumins, né,
para poder catequizá-los. Então, vai haver, sim, porque o período do convento, o período em que eu era Frei Boaventura, da Ordem dos Dominicanos, foi um período em que eu me achei. Quer dizer, você vem para o seu interior. Você não só convive com aquilo que sai dentro de você, você vai saber aonde está aquilo que você é, né? E isso aí, evidentemente, facilita muito para a gente parar, pensar e ver o que eu quero com o teatro, o que eu quero apresentar no teatro, com quem eu quero conversar no teatro, de que eu quero falar no teatro, o que o teatro vai botar a boca no trombone, ou o que o teatro vai nos levar às lágrimas e ao sublime. É preciso parar. Nesse sentido, obviamente, houve um relacionamento muito bom, que eu era muito esparolado, sempre fui, graças a Deus. É dom. Sim, e Outra, me intriga muito a tua relação com o teatro-escola, Romildo. Eu citaria aqui o Temar, o Teatro do Marista, o Pasárgada, né, que foi outro grupo, o o Tindil, primeiro, o, o Pasárgada foi o primeiro. foi o primeiro, Isso, isso. O Tindil foi quando eu tive o prazer de conhecê-lo, Ah, sim, mas eu já estava de retorno de São Paulo, de novamente. na década de 90, Eu né? tinha E nós, levado tudo o que fizemos aqui até 81, eu levei para São Paulo e encantei São Paulo, né? eu queria falar Lá um pouco no sobre. Teco-Teco Ligobó, que era o do São Bento, inclusive Fernando em Pessoas, é uma peça escrita por Ivone Oliveira Silveira. E ela estava presente no dia da inauguração e foi coroada de rosa. Não mencionou em seu livro, acho que com medo de Olinto descobrir. Mas foi, mas foi. E tudo daqui eu levei para lá. Esse aí também eu acho que é assim um grande merecimento meu, o ter levado de Montes Claros, do sertão, as coisas que fizemos no sertão com uma técnica que eu havia aprendido em São Paulo. Entendeu? Foi tudo repetido. Sim, E de lá ao retornar e vir para o Indil, nós remontamos tudo, não é? E você teve a audácia e a felicidade de trabalhar, e eu te agradeço muito, porque você que fez a peça, você e seus colegas. A minha técnica é simples. uhum. Pode Nós estamos perguntar. aqui com alunos que vão ser professores de teatro, né? E como sua trajetória integra escola e teatro de uma maneira muito bela, como você enxerga, Comildo, o lugar do teatro na escola hoje, né? Como as nossas escolas têm reservado esse espaço? Como você vê assim, o lugar revolucionário do teatro na escola, dentro das escolas, na sua A experiência? única coisa que eu falaria é a seguinte: eu cheguei aqui num período de ditadura, com os professores com a cabeça pequenininha, aula só em sala de aula, jamais fora da sala de aula, e eu consegui sorrateiramente e envolvendo aos poucos todos. Por exemplo, na primeira montagem, quando eu convidei a turma para montar Nós, Você e Manuel Bandeira, eu primeiro não conhecia Manuel Bandeira. Então eu teria que, no recreio,
conversar com a professora de literatura, que, aliás, era bravíssima. Aí eu disse para ela que eu tinha um projeto e que eu gostaria que ela... Assim, contei para ela que eu gostaria que todos os meninos do Plínio Ribeiro, né, manuseassem a literatura. E aí perguntei para ela, se você fosse me dar uma ideia para eu começar, qual autor você me indicaria? Ela disse, Manuel Bandeira. Daí o nome Pazárgada, vou-me embora para Pazárgada. O nosso grupo era Pazárgada. E aí ela foi me dando todas as poesias e eu me reuni com os meninos. Veja, isso eu já envolvi a professora de literatura, que era dificílimo da gente se aproximar dela. É a forma da técnica da época, o ser professor na época, distância. E aí eu já consegui isso. Chamei os meninos, e veja que é um trabalho muito pessoal, fora do meu horário, e fora do horário de aula deles. E aí eu tive que conquistar o porteiro do auditório. É mole, mas conquistei. Ele morreu há poucos dias agora, lamentavelmente. Nós não tínhamos nada além de um palco seco. Isso para mim não era problema, porque eu já tinha assistido a Arena Canta Zumbi, eu já tinha assistido, onde fiquei amigo da Dina Sfati, né? Eu já tinha assistido Pequenos Burgueses, que é no estilo, e aí eu olhei aquilo ali, eu já via meu palco, meu ambiente, a minha aula. Bom, e o importante é você saber. Montamos, aí não tinha luz, eu fui conquistar a professora de educação física, que tinha as luzes nos postes do lugar onde se fazia educação física. Aí ela adorou, me emprestou, muito bem. Aí a coisa, fui, entreguei os papéis para os meninos, mandei cada um, te vira aí, depois vocês vêm. Aí vieram, eu falei, declamem aí para mim. Ótimo, não botei defeito nenhum. Falei, depois eu vou dando os retoquezinhos. Aí falei, faz uma cena aí para eu ver. Aí pegamos caixote vazio de madeira que estava por lá, botamos papa, e fomos e fizemos. Consequência, aqui é que eu quero ver que os diretores entendam e os professores de teatro, de escola, entendam. A gente precisa cativar a escola e envolver todo aluno que quisesse. Não é esse negócio da gente escolher, não, é o que quiser. E os outros vão chegando aos poucos. E consequência na educação. O que aconteceu? No dia da apresentação, nós fizemos assim. Durava exatamente 40 minutos. Então, o professor saía da aula, da sala de aula dele, com os seus 30 alunos, e ia para o auditório, assistir a peça e ir embora. Aí entrava outra turma, nós apresentávamos de novo. E entrava outra turma, e assim fomos apresentando durante 30 dias dentro da escola. E o que aconteceu na escola? É a pergunta. Todos os alunos declamando no recreio Manuel Bandeira, nas rampas, nas salas de aula, todo mundo aprendeu. Daí nós fomos, na segunda vez, eu já fui mandado ao Rio comprar luzes, e aí já me deram cenários, cenários assim, meus tubos, né? Para poder. E nós montamos as outras, das quais participou Joba e Companhia Limitada. Fizemos várias, e no SESC
eu fui, na realidade, aí é trabalhar como professor de montagem de peça. Aí eu já era pago para isso. E o conservatório só houve uma coisinha. Dona Marina me chamou e nos meus papéis está lá que eu sou o coordenador de teatro do conservatório. É lá no conservatório que nasceu vocês. Que maravilha. Mais ou menos de 70 a 80 foi essa experiência intensa em Minas durante a ditadura. Interessante. E ninguém me encheu o saco. Eu ia Ninguém perguntar me isso. encheu o saco. A Sabe por marca quê? de Porque Romildo foi ficava referência, né? encantado com o quê? Com o teatro. Com o teatro. Já imaginou o que é montar Calabar na época da ditadura? Liberdade, liberdade? Meio complicado, não? Uhum. Meio complicado. Porque nós não sabíamos, na época, quem iria nos dedar. Podia ser um irmão. A coisa é mais ou menos parecida com o que é hoje, que a gente não sabe quem é. Você entra no Uber, você vai testando para ver se é daqui ou é de acolá. Eu sou de lá da acolá, né? E a minha cabeça, eu não sou comunista, como já me chamaram aí, eu sou seguidor do Papa Francisco. O Papa Francisco, para mim, é o cara. Né? Ele é o cara. O crime dele é querer viver o que Jesus Cristo ensina em Mateus 25. Eu estava com fome, você me deu de comer, eu estava preso, você me visitou, e por aí vai. Uhum. Continua. Eu digo, as pessoas, quando se referem a Romildo, se referem com vários adjetivos, mas nunca sem paixão. É louco, Romildo, é um irreverente. Essa irreverência que sempre, para mim, né, chamou tanta atenção, né, é uma marca do diretor Romildo, né? É uma marca do eu, não do diretor, né? Na realidade, vou falar para você, você vai cair para trás, eu sou tímido. Mas a Greta Garbo também o era. Aí é que está. Para filmar, tinha que botar dentro de uma caixa de papelão e furar os buracos. Então, minha forma de enfrentar a timidez é atacando. Não atacando as pessoas. Não sei se ataquei as pessoas ou não, mas falando para ladrão, esculhambando a coisa, né? Os que gostaram, gostaram. E os que não entenderam, perderam. Olha, eu vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que está nos acompanhando, várias pessoas dando boa noite aqui pelo nosso chat, e convidá-los a participar da conversa, né? Manda para cá a Sim, sua ótimo. conversa e eu repasso para o nosso querido Romildo aqui, que está aberto, né, a falar um pouco de sua experiência. Década de 80 foi São Paulo, aí então você vai para São Paulo, tem lá uma... Eu começo no indo devagar, de 81 e fui definitivamente em 84. Cheguei lá, tive uma sorte absurda, quer dizer, eu chamo de sorte. Lá tinham acabado com o curso de História. Não era, ficou só SBB, Moral e Cívica, só que em 84 não podia mais professor de EPB, Moral e Cívica dar aula de História. Quem era o único que estava com diploma de História? Romildo. E aí foi tanta aula, foi tanta gente atrás de mim que eu me tranquei dentro do quarto, passei 3 meses sem sair. Não fora um colega meu de uma escola pública falou, não, você vai sair agora, você vai ficar louco, vai dar aula. Mas aí é porque juntou, sabe o quê? 280 aulas por semana. Eu fiquei desesperado. Era muito. Aí eu falei, não,
mas que drama é esse? Escolha onde você quer ir. Pronto, acabou. Pode perguntar. O teatro hoje, Romildo, o que tem a dizer para este homem tão bipolar que a gente tem visto Eu andar aí sou. pelas ruas do nosso século? Eu sou. Eu sou. Eu falo no sentido desse homem rachado, né? Desse homem dividido que hoje a gente encontra no mundo, né? Bom, eu tenho Um homem um 3. tanto melancólico. O teatro ainda tem alguma coisa a dizer ao homem? Essa é a Você pergunta. tá louco? Olha o que eu acho do teatro, com E, certeza. Vou dizer 3 coisas e vou conversar sobre elas. O teatro, para mim, é o espelho da vida. O teatro é os olhos atentos da vida. O teatro é curiosíssimo. Vamos ver a primeira parte. Qualquer um entende. Teatro, para mim, é o espelho da vida. uhum, Mas um espelho especial. O teatro é um espelho especial. Vês que ele capta tudo. E, sobretudo, ele capta aqueles detalhezinhos que até para a própria vida, às vezes, passam totalmente desapercebidos. Coisinhas assim do cotidiano. Por exemplo, as intimidades do dia a dia de uma família, coisinhas corriqueiras mesmo, que um bom comediante as transforma em motivo de boas gargalhadas, ou de profunda pena, amargura e, quiçá, tristeza, como o fez o extraordinário humorista Paulo Gustavo. Um segundo de silêncio para Paulo Gustavo. Que, lamentavelmente, foi abduzido pela maldita Covid, dita ser, por um genocida negacionista, apenas uma gripezinha qualquer. Ele conseguiu comediar os cacuetes maternos do dia a dia, fazendo o Brasil gargalhar a beça, quer nos palcos, no cinema, na TV e demais mídia. Esse é fantástico, ele foi fantástico. Você pensou que eu ia lá para trás ainda, né? Não. Outro exemplo, falemos aqui do sertão. Eu volto e encontro Terezinha Lígia em Brincando de Brincar. E na peça, em determinado momento, ela deu uma balançadazinha de ombros que deixou-me boquiaberto. Será que todo mundo percebeu a beleza da coisinha de nada naquele momento? Não sei. Ela fez o belo, apenas com um trejeitozinho hipergracioso. Se não viram, é porque ainda não sabem captar a beleza desnudada em cada gesto teatral. Gente, o povo só sabe rir de comédia. Eu não sou contra a comédia, comecei falando do Paulo. Mas se os atores captam essas coisinhas de nada, Bom, a segunda coisa é que o teatro é os olhos atentos da vida. Você viu aí que eu falei da gripe, vocês viram? E é por isso que eu era esculhambado. Eu dava minhas indiretas rapidinho e passava para outra coisa. Pois nada, mas nada mesmo se lhe passa despercebido nas inter-relações de quaisquer espécie entre humanos, aqui, ali e acolá.
Aqui não está muito bom da gente entrar, a não ser para botar a boca no trombone. Com suas maneiras diferentes de viver, religião, se quiçá com compaixão ou exploração, não é tão natural no Brasil, retroço de religião, de fazer política, se quiçá com tramas diabólicas ou com transparência total, de solucionar demandas sociais de justiça social ou exploração, com seus arcabouços familiares, se não matriarcais ou patriarcais, e, sobretudo, suas visões de mundo. Como convive entre si, com as inúmeras diversidades próprias de qualquer cultura. O teatro é isso, ele está curioso, ele está olhando para contar para todo mundo. Aí, terceiro e último, eu diria que o teatro é curiosíssimo, e por isso é atual. E por isso ele não pode parar, mas ele tem que bisbilhotar. Um fofoqueiro por excelência é o teatro. A mim me parece ser isso a razão precípua do seu existir. Mostrar, revelar, denunciar, achincalhar o detrás dos bastidores da vida, tal qual é, conscientizando o povo constantemente através de suas diversas maneiras de expressar. Drama, comédia, tragicomédia, musicais, épico, inclusive é o que eu chamo o meu. E por aí vai. E por aí vai. Maravilha. O professor Carloman faz a seguinte pergunta: quais foram os diretores em São Paulo, ali nos anos 80, que chamaram a sua atenção e por quê? E aí eu estendo a pergunta, né? Quais são as referências do teatro de Réu Mendes? Aí, espera aí um pouquinho. Bom, como é que é o nome do professor? Professor Carloman. Carloman, meu querido, veja bem, sabe, eu vou só te contar aqui. Primeiro eu vou começar aqui. Eu sou muito. Eu sou menestrel, viu? Eu sou menestrel. Eu faço minhas poesias e eu mesmo as declamo hoje, na velhice, no YouTube. Por que não? Veja, quem era eu? Apenas um moço do interior. Eu era assim. E isso era um fato em mim, posto que moço feito de quintais e jardins de rolinhas e hortaliças muitas, mas que pensava viver cidade a lures, bordada de madrugadas envolventes e de dias laboriosos, enfim. Quem vive sempre faz teatro, do nascer ao fenecer. Eu mesmo sempre teatralizo tudo, desde o proscênio da vida, viu? Nasci berrando, de fome, e pelado. Acariciei as mãos maternas e esfomeado, fiz manhas aborrecedoras aos montes e brincadeirinhas assaz encantadoras só para conseguir meu querer de criança peralta, qual faz todas as criaturas do mundo. Agora eu te digo, grande amigo íntimo meu, Renato Borg, eu não sei se você já ouviu falar em Renato. Renato era um ator muito ativo e gozado. Ele era um dos fundadores do Teatro Oficina, que você já deve ter conhecido. Ficamos amigos íntimos mesmo. E lá no Oficina, eu tive a condição de viver com eles, mas era grupo e eles se dirigiam. E o Renato
sempre pegava os papéis mais ostensivos, mas cá para nós, ele, na realidade, não era um bom ator. O tempo passou, a vida passou, e em voltando para São Paulo em 81, eu vejo um anúncio na Avenida 23 de Maio. Decifra-me ou devoro-te. Aí estava escrito embaixo, Renato Boca. Eu falei, eu vou ver, meu amigo, mas se vou. Moço, o homem no palco sozinho e fachos de luz, e ele conta toda aquela trajetória que eu havia acompanhado, só que agora ele não era um canastrão, não. Ele agora era um ator burilado. Nossa, eu estou aqui falando para vocês e estou arrepiado. Um dos quais com eu convivi foi com ele. Outra pessoa com quem eu convivi foi com a Dina Sfati e Paulo José, porque eu os conheci no Teatro de Arena, em Canta Zumbi, porque todos os dias eu ia para a casa de outro, que era muito meu amigo, o Paulo Vilaça, que morreu, já morreu o Paulo Vilaça. E a Dina era filha de judeu e desembargador, e ela foi posta para fora de casa por causa do teatro. Mas ela topou a briga, né? E o Paulo Vilaça fazia muito bom ator, trabalhou, acabou ficando mais pelo lado do cinema, numa linha assim mais de canalha, mais ou menos isso. Mas tive um grande amigo, o Leonardo Vilar. O Leonardo Vilar, do Pagador de Promessas. Eu o conheci no Teatro da Aliança Francesa. Nós estávamos assistindo o Diário de Hulot, que eu aprontava cada escândalo, porque o homem que trabalhava era uma coisa fantástica. Sebastião Campos, acho que vocês nunca ouviram falar, o Sebastião Campos, uma pessoa adorável, trabalhava, dava os shows musicais dele, ficamos muito amigos. Eu ia muito ao TBC, né? E no TBC eu convivi com a infinidade de pessoas, inclusive com o Ziembisky, o homem responsável pela mudança da mentalidade no teatro brasileiro. E com esses foram os que eu convivi. Mesmo, né? Convivi Sim. mesmo. Aqui temos a curiosidade, professor, do Caio Soares. Ele está perguntando, então o teatro, ele tem a capacidade, né, de abrir os olhos, né, da população para a realidade da vida? Vou responder com uma palavrinha só. É essa a função do teatro. Agora, se fazemos teatro só de gargalhar, comédia, só se for uma comédia muito interessante, que a gente vai rir da canalice dos canalhas, não é? Aí a gente vai, obviamente, botando abrindo a mente das pessoas. Uau, né? Tem que ter o feedback. Nós queremos que feedback? A risada, né? Nós queremos que feedback? A consciência do momento político. Nós queremos o feedback de que os 10%, Jesus nunca falou em 10% de dízimo, que os 10% de dízimo está em Malaquias, que é um profeta que não existiu. Na realidade,
O texto existe, começa em hebraico, aramaico, não sei, mal aqui. Mal aqui significa meu amigo. Era uma carta de alguém para alguém, mas Malaquias nada feito. Nós queremos, não é? Nós podemos. Nós podemos. O teatro pode. O Isso aí, teatro pode. por falar em amigo, eu queria registrar a presença da amiga Terezinha Lígia, que foi citada aqui e mandou um alô aqui para todo o povo teatreiro e para o professor. Terezinha é uma diva do sertão. É. Não, porque quando eu vou no teatro, não é porque é minha amiga. Se não fosse, eu calaria. É porque quando eu vi essa criatura trabalhando, eu vou ao teatro, eu não perco um detalhe, é esse enjoamento. Eu sou curioso, eu sou homem de teatro. E Terezinha, ela é de uma sutileza teatral que há quem me dera tivesse outras Terezinhas no mundo. Obrigado, T. Professor Romildo, eu convivo quase que diariamente contigo por meio das tuas poesias. E eu fico impressionado com a constância da sua produção. Essa semana, inclusive, eu entrei em alguns blogs que você mantém, porque não é só um, né? São pelo menos 3 blogs Eu com tenho manutenção 4 ativa. blogs aí. 4? Eu contei 3. São 4 blogs com atualização ativa e uma produção poética incrível. Então, você se encontrou com os meios de comunicação, com a rede social, para a manutenção da sua voz poética? Não, eu de vez em quando eu saio no YouTube declamando uma poesia por audácia, porque hoje a voz já não é. É uma voz caduca, mas no teatro também tem lugar para velho, né? A Globo acho que está dando um erro absurdo agora, mandando tudo quanto é velho embora. O velho é uma biblioteca. O velho é uma biblioteca. Quantos anos tem a nossa grande dama do teatro, a Fernanda Montenegro? Até a Fernanda eles ousaram mandar embora, mas a Fernanda é um pedacinho de gente desse tamanho, né? Mas no palco a mulher fica imensa. O negócio é esse, né? Agora, com a humildade que eu sempre falo, que eu critico muito, é o ato de o mineiro ter um péssimo hábito. A Paula Fernandes, por exemplo, ela é diretora dela, ela é a roupeira dela, ela é o ponto dela, ela sabe, faz a música. Isso é próprio do mineiro, ai. Não de mim, que sou mineiro e deixei vocês fazer as peças e ganhei a fama. Isso é mineirice inteligente. Deixei vocês fazerem e eu ganhei a fama, né? Porque é meio interessante. Olha, essas poesias, de manhã cedo eu escuto muita coisa, eu tenho minhas orações, tenho por hábito, e ouço às vezes Francisco falar, e eu gostei de uma palavra que ele soltou, nadas. Eu nunca tinha visto escrita a palavra nada. É a minha preocupação que eu estava, tomara que esse nosso encontro não seja de nadas, ou seja, feito de palavra alguma. Olha que interessante.
interessante. Cruz credo, como falam despralpérios. Em geral, faço de moco e debando-me. Oh, então vinde a minhas primícias celestiais dos mais altos céus, pois de nadas enfaro-me a cada dia com o que leio, e sobretudo o que vejo aos montes nas mídias, não importa quais, mas a mim me culpo. Quem me mandou cascavilhá-los ávidos em todas elas? Oh, então vinde a mim as primícias celestiais dos mais altos céus, pois de nadas enjoo-me a beça a cada momento com o que ouço de algumas bocas tacanhas que, sem cessar, só regurgitam aos montes inépcias lamentáveis, bem feito para mim. Quem mandou me buscar ouvi-las, ávido, lá onde declinam seus sons ignóbeis? Declamei. Ó. Aí, ó, eu pego uma palavrinha e vou longe. A coisa vem vindo. E a gente pega o fio e vai ouvindo e ganha muito. Ah. Eu percebi que existem 3 temas ali que você persegue com constância: a poesia, a mineirice, e existe um blog seu sobre a velhice, né? Que foi bom você ter Eu falo muito sobre a velhice. Porque sobre os eu cuidados acho idosos, as que leis, né? vocês, jovens, o teatro também tem que mostrar isso, né? Que o idoso não produz. Isso não é verdadeiro. Que o idoso é gagá, eles não sabem nem usar a palavra Alzheimer, porque nem todos estão com Alzheimer. Ai, gagá, isso é tolice de velho. Não. O idoso ama. O idoso percebe tudo. O idoso se indigna. E o idoso, alguém tem que falar, algum idoso que é idoso tem que falar pelos idosos. Eu falo. Sim. Aí eu sou esculhambado. Não, porque justo, várias porque informações. é por experiências, né? Você vai, do dia que eu comecei a frequentar o INSS, eu via um senhor lá chorando. Por que o senhor está chorando? Você sabe que eu sou cara de pau. Eu vou lá, sou tímido, mas vou. Ah, é que eu assinei uma petição para o meu filho, para minha mulher, e é o segundo casamento. Agora eu chego aqui, não tem um tostão para mim, ela pega tudo para ela e para os filhos dela. Imbecil! Para que o senhor fez isso? Volto-me para o outro lado, lá encontro uma mulher chorando. Oh, por que chora, senhora? Ah, eu assinei uma petição para o meu filho e agora ele tirou todo o meu salário mínimo. Eu falei, escuta aqui, eu quero só saber de uma coisa. Esse filho da senhora é o quê? Médico. Puta que pariu. É para gritar, puta que pariu. É assustador. Sabe? Então precisa falar, precisa mandar fazer o BO. O BO é acondicional, quer dizer, você não pode, ele não para. Um dia eles pegam esse cara. Isso é uma vergonha. Alguém tem que falar pelos idosos. E eu falo muito, você é curioso mesmo, é de homem de teatro. Sou. E olha, a Áurea está dizendo aqui, o idoso é uma biblioteca. É uma frase que o senhor já tinha me dito também, né?
Há uma biblioteca inteira. E se nós soubéssemos, né, iríamos de vez em quando nessa biblioteca nos achegar um pouquinho e aprender, como estamos fazendo aqui hoje. Agora E vamos para o sim, fale. não, e a Terezinha Lígia que respondeu aqui, né, a sua fala carinhosa. Ela diz ela que agradece pela sua existência. O teatro foi que nos uniu e nos fez amigos, e lá se vão décadas, ela está dizendo aqui. Não conta não, Pê. Faz de conta que foi ontem. Agora, nesse ato Hum, aqui do terceiro, que é curiosíssimo, veja bem, o teatro, ele faz isso tudo, mas o teatro, para tanto, precisa de uma multidão de pessoas, suas amantes. Pessoas, suas amantes, para impulsioná-la a agir. Senão ele estanca nas páginas dos livros do teatrólogo, vês que ele não tem vida própria. Aí a gente se pergunta, nós de teatro, quem são esses amantes do teatro? Os chamados homens e mulheres de teatro, os teatrólogos, os escritores de peças teatrais, vou citar uns 3 ou 4 aqui, o Augusto Bial, Teatro do Oprimido, o Anchieta, o Plínio Marcos foi meu amigo. Esqueci de falar. O Nelson Rodrigues, a primeira peça que eu assisti, por coincidência, foi Um Beijo no Asfalto. Na época era um escândalo, né? Mas atores, vejam bem, do naipe de Marcos Nanini, assisti a sua primeira performance teatral no Teatro do Rio de Janeiro. Era um cocôzinho. Coisinha xoxa, sem graça. Você vê como crescem, né? Mas hoje, para mim, ele é divino. O Lázaro Ramos, então, atores do naipe do Marcos Nanini, do Lázaro Ramos, com a Madame Satã, o Celso Mello, com Alto da Contrapescida, Matheus Natchigali, com o livro de Jó, eu prefiro ele aqui no livro de Jó. E conheço um que vocês não conhecem, nem o senhor. Ele se chama Jorge Alessandro. Jorge Alessandro é um ator que trabalhou em Liberdade e Liberdade. Estes já estão dando continuidade aos que partiram. Paulo Outram, o José Wilker, o Fábio Miliádico, e por aí vai. E atrizes como Dira Paz, Laura Cardoso, Fernanda Montenegro, Glória Menezes, Renata Sorá, Helena Perissé, Ingrid Guimarães, Thaís Araújo, Camila Pitanga, etc. estão aí continuando o desempenho teatral das divinas que eu tive o prazer de conhecer. Cacilda Becker, eu preferi a irmã dela, a Cleidiácones. Assisti essa mulher com seus 60 e tantos anos, numa peça no TBC, em que em determinado momento ela tira a roupa, fica nua, com 60 anos, tudo caído. E o que aconteceu na plateia? Todos abaixaram a cabeça. E eu, curioso, você sabe que eu sou curioso, eu olhei para um lado, para o outro, não levantei a cabeça, mas olhei. Todo mundo com a cabeça, em respeito à nudez dela. Tenho uma lembrança maravilhosa. Marília Pera, Bibi Ferreira, Eva Tudo, nossa querida Eva Vilma. A Eva Tudo foi a primeira que eu vi. Era de uma graça, fazia a gente rir o tempo todo, sem usar a esculhambação da, da outra lá, como é que chama? Nem estou lembrando o nome.
Eva Vilma, Beatriz Segal, Ruth de Souza, Nissete Bruno e outros homens de teatro, são os diretores, os roteiristas, os cenógrafos, os iluminadores, ponto, patrocinadores e por aí vai. E a outra, eu falei, a Eva toda, nunca virou a Dercy Gonçalves, nunca Sim. precisou de falar em decência. Eu aprendi muito em decência com a Dercy. Adorava assistir, e ria até morrer. Fazia xixi nas calças. Pronto, falemos. Estamos acabando. Sim, eu tenho uma pergunta aqui do Caio Soares, professor. Ele ficou interessado pelo tema da ditadura militar e o teatro. Ele é dublador, ele diz que é a especialidade dele, a dublagem, e ele diz que lá na década de 70 os dubladores fizeram greve, e ele queria saber se também os artistas de teatro fizeram greves nessa época. Na época, todos os artistas de teatro, né, agora mesmo saiu uma foto em que está a Eva Vilma, com as mulheres saindo na rua, né? Nossos teatros tiveram que ser fechados. Todos os artistas tentaram calar, mas o teatro é abelhudo, bisbilhoteiro. Já viu mulher fofoqueira e homem fofoqueiro? Pois o teatro é um fofoqueiro. A gente arranja uma brecha. Agora a gente também faz greve, né? Mas porque eles gostavam de rir. A dita estava dura, né? Mas só ficava dura mesmo quando eles riam. Então eles precisavam do teatro também. Eles enchiam a casa da Dercy Gonçalves, não enchiam os nossos teatros. Mesmo, a gente tem que arranjar um jeito e falar. Eu já falei aí, você viu que desapercebido, eu já falei. Eu já chamei de genocida, falei de gripezinha, onde eu me enfio, eu falo. Eu sou homem de teatro. E o Pronto, homem de teatro tem toda a liberdade para falar. A Maria Luísa está dizendo que é uma delícia ouvir o professor Romildo. E nós estamos já encaminhando... A Maria Luísa Silveira Teles? Eu não sei, chega para mim aqui só o nome dela, Maria Luísa. Mas, de qualquer maneira, ela está encantada aqui em te ouvir. Nós somos muito amigos. E nós já estamos encaminhando para os minutinhos finais, professor. Isso. Então, eu agradeço a todos que estiveram aqui conosco, né? Muitas pessoas mandando aqui, né, o seu bom dia, ou seu boa noite. E eu gostaria de fazer o encerramento, né, desse meu momento contigo, pegando aí uma palavra que o senhor disse, que foi a continuação, né? A primeira peça que fiz contigo foi Liberdade, Liberdade, como você bem disse. E eu tive a oportunidade, algum tempo depois, né, de também eu dirigir a peça Liberdade, Liberdade. Eu dirigi essa peça em 2009, né, um dos momentos mais interessantes da minha vida. Eu peguei aqui para lhe mostrar algumas imagens dos meus alunos fazendo essa peça. E esses alunos, uma delas, essa que vocês veem aqui acima, hoje ela é médica, ela faz teatro numa interação, né, em interação com os pacientes. E essa outra aluna aqui, ela já se formou em artes cênicas na UFBA, e esses dias eu peguei esse texto dela nas redes sociais. Estou aqui lendo Liberdade, Liberdade e pensando em montar com meus alunos. Bem, isso quer dizer que ela é professora e ela já está numa terceira geração, assim, isso, fazendo... Que maravilha, né? Eu fico impressionado. Ela é minha neta. É sua neta. É sua neta. Quer dizer, Liberdade, Liberdade, continua falando, continua ativo, né? E isso é muito bonito.
e eu devo muito, né, ao teu impulso. Eu E aí gostaria de terminar. Fale. eu deixo para você finalizar com suas palavras e despedir. A nossa querida chefa aí já te pareceu aí. Então, despedida final, epitáfio. Eu quereria que ela, minha despedida final, fosse singela, como são meus versinhos despretensiosos. Que ela, minha despedida final, fosse discreta, como o desaparecer dos passarinhos, que sempre partem sem alarde algum, pois quando se dá conta de suas ausências, pronto, simplesmente já se foram a tempo. Simplesmente desapareceram completamente, sem nenhum bater de asas insolente, sem nenhum solfejo estridente sequer. Diga até que é porque eles, os passarinhos, há quem diga até que é porque eles, os passarinhos, morrem de flores e jamais de espinhos. Já li isso em algum lugar, Silvio. Pois bem assim como os passarinhos, que eu almejaria partir daqui um dia para todos sempre, sem assovio algum, sem estardalhaço nenhum, sem sequer um bater de asas agoniadas, ainda que me sinta ave de arribação barulhenta, mas sei que na terra sou apenas um pássaro forasteiro, prestes a arribar a qualquer momento, lá para as bandas no céu, no dizer de Manuel de Barros. Ora, se alguém perguntar por mim após eu partir, diga-lhe simplesmente que me fiz passarinho e espantei-me, sabe-se lá para onde, sem nenhuma pretensão de retornar tão cedo ou jamais, quiçá. Pois assim honrar-me-ão profundamente a mim, poetinha brejeiro, bem como ao passarinho que em minha alma vive a solfejar-me. Alegres poesias singelas, por vezes até tolas, mas sem nenhum constrangimento de solfejá-las a mim sempre. Gente, muito obrigado, boa noite, desculpe o tempo. Hel, agradeço demais a sua presença, esse momento. Só um minutinho, eu quero esclarecer as pessoas aí que eu mandei um link errado para elas em relação à questão da lista de presença. Só um minutinho que eu vou estar postando o link correto aqui, tá? Sim. Quero agradecer também demais a Jorge Alessandro, né, por ter aceitado o nosso convite de mediar esse momento, assim, magistral. Assim, nós tivemos a oportunidade de estar com você num outro quarto em cena com a gente, lá na Salinha Preta, que também foi maravilhoso, assim. Você, pra gente... Uma esculhambação deliciosa. Foi um momento fantástico. Foi um momento maravilhoso. E hoje também, estar com você, ter esse registro de sua história, né, aqui conosco, assim, é maravilhoso. O curso de teatro deve também a você, né, por ter semeado pessoas tão caras para a gente, como o Jorge aí, que está na licenciatura com a gente, mas já é professor também aí, né, a Terezinha Lígia, o Joba Costa e outros tantos que passaram por suas mãos, né, e que nos inspiraram também. Então, você nos inspirou, essas pessoas nos inspirou, né, e com certeza a sua trajetória é maravilhosa e nos inspira demais. Peço desculpa aí às pessoas que a questão do link aí novamente, eu não sei, está tendo um problema com ele, eu tô copiando o link aqui, mas está saindo um link errado, peço desculpa, acho que assim, preencham esse link aí mesmo que seja um link errado, que seja da disciplina interpretação, preencham o nome de vocês, né, ou se não, coloca só o e-mail de vocês, o nome completo, se possível,
né? Que eu não sei o que houve. Hoje eu estou um pouquinho atrapalhada aqui, porque eu sempre conto com a ajuda do Paulo Henrique, né? Eu não sou boa nessa questão de tecnologia, e hoje o Paulo não pôde estar com a gente, mas volto a você, Hel, para te agradecer mesmo por tudo que você plantou nesse sertão, por tudo que você plantou em São Paulo, e por tudo que você plantou nos corações dessas pessoas que nos inspiram, e pela pessoa que você é, pelo profissional que você é. Obrigada mesmo. E grande abraço. Eu que agradeço. Obrigado, minha querida. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, gente. Boa noite a noite. todos. Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, meu filho. Deus te abençoe.